Sejam muito bem-vindos ao podcast Felicidade, com Adriana Moura, episódio 07, Sustentabilidade na Prática. Assista e compartilhe os nossos vídeos. Oferecimento Global Química, reciclagem de solventes. Unisan, marca registrada é marca protegida. AGG Fiscal, cuidando da contabilidade da sua empresa. 3H, agência de publicidade. Segue Mais, consultoria de seguros e benefícios. O Corrimão, segurança para você e para o seu negócio. Vital Auto Moto Escola, tire ou renove sua CNH. Cuide do seu negócio, Camotivale cuida da sua equipe. Bar do Pancho, preço de boteco com qualidade de barzinho. Produza o seu podcast com a agência Vital Voz do Povo. Pro Style, da Fundação ao Fino Acabamento. Pro Vitale, segurança do trabalho levado a sério, treinamentos e palestras. Sustentabilidade, a eterna prosperidade de todas as coisas. Andréa Taiô, assista agora ao Felicidade. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Felicidade com Adriana de Moura e Márcio Vital, com o nosso querido convidado Murilo Vale. Nosso querido convidado vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade. E vamos brindar, inicialmente, a presença do nosso primeiro convidado oficial. Uma honra receber o Murilo Vale. Muito bem-vindo, Murilo. Um tema tão importante, né? Sustentabilidade na prática. Muito obrigado. Muito bem, estamos todos muito honrados aqui no podcast Felicidade. E tem um beijinho no coração para mandar, que é da minha amiga, já perdi o papel, mas primeiro do meu amigo, sabe, é quem sabe fazer ao vivo, do meu amigo Vinícius da Sagaz, ó, ganhei agendinha. O Vinícius, ele faz limpeza de caixa d'água, higienização, desinsetização, enfim, o que você precisar de desinsetização e controle de pragas, fala com o Vinícius da Sagaz. Vini, beijo no coração. E minha amiga massagista, massoterapeuta, a Márcia, da Ubiraci. Já perdi. Márcia, ó, depois eu vou pôr o seu link nos comentários embaixo, tá bom? Ó, um beijo no coração. Márcia, sensacional. Se vocês precisarem de uma terapia, aí tá meio torto da coluna, procura a Márcia, tá bom? Muito bem. E falando um pouquinho sobre o Giro da Adri, já entrando num assunto rapidinho, que são dicas rápidas para os nossos seguidores. Então, ó, vai abrir agora dia 1º de setembro um restaurante temático no Shopping Atrium que chama Vassoura Quebrada. Entre as iguarias, né, e comidinhas deliciosas que eu achei interessante aqui, é que tem itens de abobrinha, tem hambúrgueres, e ele fala que vai trazer como coloca aqui? Uma experiência gastronômica de um jeito muito único e delicioso. Diz que é sensacional. Vassoura Quebrada, então, chega em setembro no Shopping Atrium. E de utilidade pública, já vai entrar no nosso assunto aqui de agradecimentos, mas feliz aí do Hospital Santo André. Em Santo André, né, a prefeitura entregou a modernização, concluiu a modernização do centro hospitalar municipal, então uma referência aí, mais de 111 anos de história e trazendo aí saúde, qualidade de vida para a população andreense e de pessoas de outras cidades também que vem atrás aí desse auxílio. Então, utilidade pública, então para quem não sabe, o hospital passou por uma grande reforma e tem uma série de atendimentos e quem precisa comparece lá, tá bom? Então, beijo no coração aí de toda a equipe de modernização, de mão de obra, enfim, secretarias, Secretaria da Saúde, né, de Santo André, que desenvolveu todo esse trabalho. Muito bem. Show de bola. Lembrando que o hospital tem um nome em homenagem ao ex-prefeito, Newton da Costa Brandão. São 111 anos de história, 10 milhões de reais para reformar. A população que ganha com isso, né, Murilo? Saúde é fundamental, né? Ainda mais bem prestado, bem prestado é fundamental. E muita história, 111 anos, né? Muita história para contar, né? Vamos lá, vamos conversar com o nosso convidado. É isso O que aí. você tem nas suas mãos? Olha, o Murilo, eu fiz até um resuminho aqui da vida do Murilo. O currículo dele era muito grande, então não cabia tudo aqui, entendeu? Ele é graduado em Química, ele é especialista em Geologia pela USP,
É mestrado em Geologia Geral, aplicado na Universidade de São Paulo, com ênfase em Geologia Ambiental, doutorado em Geologia Geral. E é assim, ó, eu vou ficar só o podcast inteirinho para falar sobre o currículo dele, que é sensacional. E uma pessoa extremamente inteligente, foi meu mestre, né, na disciplina de Geologia e também na disciplina na pós-graduação em Gestão Ambiental. Então, assim, é muito conhecimento, é muita informação que ele tem para compartilhar com a gente. Então, eu vou até passar aqui. Legal. Ele é bem inteligente. Fala um pouquinho, Murilo, para nós. Aqui tem um bate-papo rápido da sua história. Aí eu me perdi toda aqui. Pera, eu tô cegueta. É assim, quem sabe faz ao vivo e erra ao vivo também, né? Faz parte, né? Aqui é assim. Aí vem aqui do começo. Muito bem, Murilo Vale. Aí eu só vim aqui, clique. Muito bem. Aí tem um breve currículo dele, né? Doutorado em Geologia, pós-graduado, enfim, deu aula na Fundação Santo André. Tá lecionando ainda, Murilo? Não, parei em agosto de 21, mas lecionei por 33 anos. 33 Nossa. anos, uma história aí, né? Comecei cedo, comecei a dar aula com 21. 21 anos. E onde começa esse gosto pela educação? Surge. Olha, começou na época de graduação, para dizer a verdade, né? Porque eu tinha facilidade em algumas disciplinas e fiquei monitor. E aí vi que eu tinha um tato assim, para ensinar esse negócio todo, né? E aí por aí começou. Em que escola? Na Fundação Deixa eu também. perguntar, na Fundação começo? Legal, começou ali já. Comecei lá. Então eu me formei, eu entrei cedo na faculdade, entrei com 17, me formei com 21, e eu sou de junho, né? Então com 21 eu já comecei a dar aula na universidade. Olha que bacana. A sua história ali. Começou ali. Como começou? E dali a Fundação me abriu muitas portas, né? E tanto pessoal como profissional, tem excelentes amizades. A Adriana é uma delas, né? Que surgiu da Fundação. Passou por lá também. E imagina, 33 anos, dei aula para mais de 15 mil alunos, né? E nesses 33 anos, assim, curiosidade, assim, você não ficou só lá, né? Porque você passou por... Qual foi a sua experiência? Teve experiência internacional? Teve experiência em outros estados? Mais nacional mesmo. Na verdade, eu quando eu comecei a dar aula lá, formado em Química, eu comecei a trabalhar na indústria multinacional aqui da ABC. Trabalhei quase 10 anos, simultaneamente dando aula. Aí chegou um momento que eu tinha que decidir na minha vida. Ou leciono, ou um pouquinho na empresa, né? Questões mesmo de... Agenda, né? De tempo. Não, assim, de pensar em mim, né? Aí foi quando, em meados de 95, se não me engano, 94, não lembro, eu decidi, eu vou fazer mestrado. Então, tinha feito só especializações, Master e o MBA de hoje, né? Aí foi quando então, eu comecei a dedicar a vida acadêmica propriamente disso. Eu fiz mestrado depois do doutorado, né? Nessas áreas aqui? Nessas áreas aí, né? De geologia. E aí, a geologia é uma ciência muito ampla, né? Ela estuda o planeta, então acaba que você envereda com um monte de temas, né? Não apenas a questão de rocha, como eu te disse, né? Não é rocha, não é pedra, é rocha. E como é que eram as aulas? Como é que era? Perguntar para a aluna. Não, eu adorava todas as aulas, né? Do Murilo. O Murilo era o gatinho da escola, da faculdade. Tinha um fã-clube enorme lá, mas a ficar assim, a esposa ficava enciumada. Inclusive, a família tá aqui, olha. Linda, família linda, criaram 2 filhos, né? Uma mocinha e um rapaz. E hoje super encaminhadinhos, né? Então, por exemplo, a Luísa faz zootecnia na Federal do Mato Grosso, e o André está fazendo engenharia na Federal da Bahia. Olha, então, eles todos longe. gostaram de estudar bem. Mas tiveram uma boa referência, né, mestre? Mas aí, hoje ela está com que idade, sua filha? 23, 22. Legal. Inclusive nas aulas práticas, e isso é um aprendizado sensacional que eu tenho da fundação, é a parte prática, né? Eu desenvolver o conhecimento. Então, tinham os passeios, né? Eu fazia bastante discussão. Para Rocha de Varvito. Em Itu, Santana Parnaíba, né? Tinha um roteiro lá de aprender geral. E era muito bacana, então assim, eu aprendi muita coisa. Até hoje, quando eu passeio, né, vou para os lugares, os meus primos falam, Adriana, mas isso aqui é o quê? Esse bicho aqui é o quê? Então,
fundação ela sempre teve essa forma de educar, né? Esse modelo pedagógico que permitia que o aluno transcendesse o ensino teórico, né? Eu acho que isso é Que esse é um dos fundamental. déficits que tem hoje com o EAD, né? Além dos bônus da escola, da universidade. Exatamente, além dos Porque cursos. visita técnica em empresa, visita técnica no campus, Prática. um monte de coisa que coloca o aluno em contato com o que ele vai trabalhar. A sustentabilidade na prática. A vida escolar na prática, né? Naquela época, assim, década de 80, não tinha esse tema não era tão, assim, vertente quanto hoje, Na né? verdade era ecologia, né? Aí vem mudando, né? O termo vem mudando. Você foi secretário, cara, no seu currículo aqui também, né? Você foi secretário adjunto de meio ambiente, assessor especial, diretor administrativo e financeiro da Secretaria de atualmente. Atualmente sou. Atualmente. Secretaria de Mobilidade. Nós estamos juntos com o governo Paulinho desde 2017, desde o início, né? Desde o início. Então, no início, fui secretário adjunto de meio ambiente, depois, por um tempo, fui secretário. Né? E a gente conseguiu, junto com o prefeito, colocar um monte de agendas interessantes que hoje elas estão, demanda tempo, né? Repercutindo positivamente na cidade, né? Dentre elas, uma que eu acho que vale a pena ressaltar, que é do tema, é um programa chamado Santo André 500 anos. Né? Ou seja, nós estamos falando de futuro. Né? Nós estamos falando, quando Santo André completar 500 anos, que cidade a gente quer? Né? Isso é sustentabilidade na prática. Né? Se você quer que nós tenhamos no futuro condições iguais ou melhores que as do presente, e você fazer políticas públicas para isso, nas diversas áreas, isso é sustentabilidade na prática. E dentro dessas ações do Santo André 500 anos, o que tem alguma coisa assim que nós temos um conjunto delas, por exemplo, assim, da parte dá para pesquisar sobre isso, pessoal? Tem um site As específico. ações que a gente pode falar aqui para os Não, nossos... tem um site específico do Santo André 500 anos. Ó, pessoal, fica a dica. Então, ó, Santo André 500 anos, procurem aí muitas ações, é muita coisa que não dá nem para falar tudo aqui no programa. O programa é sensacional. Porque eu estou vendo aí, Murilo, os outdoors também, né? Tem uma campanha publicitária também, né? Tem. Assim, se estamos nesse momento, agora podemos falar de futuro. Exatamente por quê? Porque esse Santo André 500 anos não é um plano só do governo, é um plano da cidade. Então, a estratégia que tem sido adotada é de participação da cidade, inclusive na construção dos cenários futuros. Né? Então, esse dinamismo é que faz com que nós possamos ter a Santo André, que não que eu queira, o prefeito queira, o secretário queira, mas sim que a nossa gente queira. Esse é o grande diferencial desse programa. Né? É um programa assim, inédito. Né? Inédito. E isso faz com que nós possamos pensar lá no futuro. Então, um conjunto de obras que nós temos hoje, por exemplo, essa obra que hoje está dando um pouquinho de cansaço em nós, e gera trânsito. Mas quando ela estiver pronta lá na frente, nós vamos ter menor quantidade de emissão atmosférica, porque você não vai ter carro parado. Você fala do BRT, o próprio metrô que está chegando aqui. Metrô, essa obra para a Santa Terezinha, que vai dar uma qualidade de vida imensa para as pessoas que moram ou trabalham dos dois lados do Tamandaí. Né? O próprio Caçaquera, né? Tudo isso E a gente convivia com aquilo, era uma briga, era uma luta. Ficou muitos anos, né, para ficar pronto aquilo ali. Às vezes até tinha verba destinada e não saía do papel. Aquilo que você falou, né? A sustentabilidade tirar do papel. Exatamente. E ali, depois que o Paulo entrou, o Paulo Serra, você viu que é uma... Principalmente a gente que mora pra cá, a gente ganhou meia hora aí, ó, de qualidade de vida. E fala assim, por exemplo, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando do aspecto econômico, aspecto social e ambiental, né? Então, quando você coloca, você viabiliza o transporte das pessoas, viabiliza acesso a bairros. Você potencializa a economia em determinado bairro. Então, as pessoas não precisam mais vir para o centro, elas podem consumir lá no bairro. Então, gera economia, é uma das pontas ganhando. Você tem menos emissão porque as pessoas não precisam ficar vindo muito para o centro fazer as coisas. Meio ambiente. Né? E social, porque você faz com que gere uma geração de trabalho e renda, menores gastos. Tem gente que precisa, né? Os bairros crescerem também, gerando renda, gerando ali condição de desenvolvimento local ali, isso é fundamental. Esse né? é um programa assim, fora de série. Então, fica a dica aí, viu? mostra que a fase de. E esse, no caso, é um de prática, né? Esse termo sustentabilidade, a gente sabe, né? Ele vem demandando, assim, do ponto de vista
imaginário popular do tema de ecologia, né? Só que a ecologia é um assunto que, até mesmo na forma como surgiu, sobretudo no época 92, aqui no Brasil, surgiu assim com um olhar muito protecionista das questões da biologia, da natureza. Ele percebeu que, em um certo momento, precisava desse endurecimento para poder proteger algumas coisas. Mas no Brasil, você não tinha nada, você tinha que proteger. Você tinha que proteger a Mata Atlântica, você tinha que proteger um conjunto de situações. Biomas, né? Biomas, proteger a água e assim por diante. Só que chega depois, num certo momento, que a sociedade já começa a incorporar esses valores, você tem que começar a aprender a mudar o cenário para quê? Para você ter uma nova etapa, né? E aí foi quando começou a entrar esse conceito de sustentabilidade. E até uma observação, né? Eu lecionei não, eu dei bastante treinamento no multinacional, quando eu estava dentro da Ford, e tinha um treinamento lá que falava da parte do meio ambiente, porque a Ford já tinha ISO 14000. E aí, falava assim, mas tudo é sustentável agora, né? A gente ouve a palavra, mas o que é ser sustentável, né? Tem banco sustentável, tem lojinha sustentável, tem indústria que é sustentável, mas, puxa, o banco é sustentável, o que ele faz para se tornar sustentável, né? Então, o que é esse sustentável? Então, na verdade, essa transição de terminologia e incorporação de valores para a sociedade, começou a se perceber que, para ser sustentável, você precisa equilibrar as coisas que fazem com que aconteça, com que uma sociedade ela possa crescer. Tem a questão de economia, meio ambiente e questões sociais. Então não adianta você ter assim, uma cidade que tenha assim, um PIB extraordinário se tem gente passando fome. Não adianta você ter assim, um lugar super protegido, ninguém mexe, tem lá o passarinho que só tem lá, se tem gente passando fome e se você não tem economia local funcionando. Não adianta estar todo mundo também assim, comendo do bom e do melhor se você não tem emprego, se você não tem a parte ambiental. Então, essa sustentabilidade é esse equilíbrio, né? Quando tem equilíbrio, algumas partes têm que ceder, outras não. Então, saber equacionar isso, que é a grande sacada que tanto governos, empreendimentos e nós, cidadão normal, precisamos nos apropriar. Ou seja, infelizmente, tem muitas empresas, que você está citando assim, que faz sustentabilidade de fachada, sabe assim? Fala que tem um papelzinho, mas na verdade não pratica a política como deveria praticar. E tem um processo, então, para implantar essa sustentabilidade, tanto para nós que somos cidadãos, como para as indústrias. Então, assim, o que nós, como cidadãos aqui, podemos fazer para colaborar com essa sustentabilidade? A primeira coisa é você tem que fazer um diagnóstico, de qualquer canto, né? Ou uma pessoa, uma empresa, um poder público, diagnóstico. Diagnóstico em relação a quê? Aos impactos que você gera, né? Então, os impactos que você gera, você tem que falar assim, bom, até quanto eu posso gerar esse impacto? Nós sabemos, por exemplo, que as emissões atmosféricas dos carros, elas poluem. Não dá para você falar assim, não, todo mundo vai parar de usar carro. Não dá. Mas até onde você consegue chegar? Então, eu moro a 200 metros de uma padaria. Dá para eu fazer um esforço de gastar a sola do sapato e a pé, ao invés de carro com uma comodidade? Sempre, né? Então, no instante que você começa a colocar assim, uma perguntinha que é simples para mim. Que futuro a gente quer em comum entre nós? Né? Meus filhos, meus alunos, nossos amigos, nossos sobrinhos, as criancinhas que acabaram de nascer agora no CRM novo, né? Ou seja, você vai ver 500 anos, o que nós munícipes estamos pensando? Santander 500 anos, PVC 500 anos, São Paulo 1000 anos, enfim. Então, o que a gente faz? Só espera alguém fazer por nós? Ou a gente começa a fazer agora? Então, o trabalho na sua casa é simplesmente separar o lixo. É uma coisa tão simples. 2 cestinhos de lixo. E a gente sabe que tem muita gente que negligencia isso, né? A dificuldade de fazer depois isso. Reclama que a cidade não tem um projeto para coleta seletiva, né? E Santo André tem. E é então exemplar. fica a dica, então reforçando, né, as palavras aqui do Murilo, da questão da coleta seletiva. Então parece que é pequeno, mas separa lá 2 coletores, né? E aí o que acontece com isso? Todo esse resíduo, Santo André, qual que é legal? Nós temos vários programas ligados à reciclagem.
tem um, por exemplo, que é o Moeda Verde, que é exemplar também muito bacana, porque a cada X quilos que as pessoas recolhem de alguns lucros, troca por alimento. Esse é um programa premiado. Nossa, super. E também tem na cidade, no centro que você coloca lá bonitinho, esse caminhão ele vai até o aterro. Nos dias do resíduo seco, ele descarrega lá numa parte do pátio, que as pessoas das cooperativas, credenciadas e tudo mais, vão lá para a separação. Se a pessoa coloca uma fralda, um resto de coisa que não combina, vai estar dificultando as pessoas separarem, consequentemente vai demorar mais tempo, e você está trabalhando um baita programa social de geração de trabalho e renda para as pessoas que estão ali fazendo um trabalho esse inequívoco projeto de quanto positivo que ele é. de separação de resíduos, Então, nós fomos, né? Quanto mais o município conseguir separar a bacaninha, mais vai facilitar o trabalho de quem está lá, aquele trabalho. Porque está gerando renda também, né? Na hora que está fazendo aquela triagem, né? Eles vão revender e aí, vai gerar menos impacto, né? Eles vão revender para alguém que vai reprocessar, vai utilizar, assim por diante. E assim que a gente vê na cadeia, né? Então é fácil a gente fazer no nosso dia a dia como cidadão um pouquinho de sustentabilidade, né? Desde coisinhas boas até coisas mais complexas, né? E de escolhas que a gente faz, né? Quando você, por exemplo, compra um produto, você escolhe, você sabe se a marca que tem lá é uma marca que está complicada no mercado. Eu olho. Tem uma mudança de comportamento para o futuro, né? Que pode ser agora. Eu falava bastante nesse sentido, de você olhar o rótulo e vai ser uma tendência daqui para frente, né? Bom, essa marca aqui, ela tem ISO, né? E tem lá o selo de qualidade, ela tem ISO 14000, quer dizer, protege os bichinhos fofinhos da natureza e controla, né, os resíduos que ela produz, dando a tratativa e descarte correto. Então, é uma tendência, né? E as pessoas, cada dia mais, que façam mais isso, né? Exatamente. Então, a gente tem que começar a preocupar assim, será que o que eu estou fazendo hoje, o quanto isso aqui pode ou não impactar o ambiente? Tem que fazer essa pergunta. Na hora que você faz essa pergunta, você conseguir mudar um pouquinho o curso. Vou na padaria comprar um negócio. Posso ir a pé? Posso. Então, um mercadinho aqui perto. Só essa questão. Eu dei um exemplo de carro, porque é fácil, né? Porque a emissão de atmosférica. Mas quantas outras coisas, desde um produto que você compra, que você podia usar refil, a própria sacolinha, né? A própria sacolinha. Que você pode levar sua retornar. Então, é uma palavra que você disse agora há pouco. É hábito. A gente precisa começar a criar alguns novos hábitos, né? Em que a gente muda um pouquinho essa chavinha que está agora, uma sociedade de consumo, né? Uma sociedade em que nós temos hoje uma obsolescência programada assustadora. As coisas estragam rápido. E não vale a pena comprar um outro novo. E não vale a novo, pena comprar. Então, e com esse modal que nós temos hoje, né? De compras pela internet, que vem um monte de tranqueira de um monte de lugar, né? Onde você não sabe como foi feito. Então, imagina, comprar uma coisa de um país asiático lá. Você sabe se está poluindo o rio lá ou não? Não é porque está a 3.000 quilômetros de você não tem que preocupar com o ambiente que está lá. Ou o uso de mão de obra escrava, praticamente, mão de obra escrava, assim por diante. Então, infantil. Pensar sustentabilidade não é pensar assim só no quarteirãozinho que você circula ou na cidade que você mora. Você tem que pensar de modo global, porque o aquecimento global não é só nosso, é do globo inteiro, né? Então, muitas coisas estão acontecendo. Você compra as coisas xing-ling, de repente é porque está lá num país asiático produzindo alguma coisa e não tem preocupação nenhuma com a emissão atmosférica. E você está aqui comprando uma coisa R$10 mais barata porque você acha que ela é boa. Né? E aí, dá 3 meses, o negócio pipa. Né? E você faz o quê? Né? Mais compra lixo. outra. Mais lixo, né? Fazer uma pergunta mais. Tinha uma observação, eu lembro, de alguns filmes que eu assisti, dessa obsolência do material, né? Então isso. Você compra um computador e aí quebrou uma peça. Aí você vai lá comprar aquela peça. Só que você não acha mais. Né? Tem só do modelo mais novo. Só que o computador do modelo mais novo não aceita, não conversa com nenhuma peça do computador que você tem agora. Quer dizer, então você tem que jogar todo o seu equipamento fora, porque os engates, as conexões são totalmente diferentes e não conversam entre si. Isso vai gerando mais erro. Quer dizer, eu ainda tinha um teclado que funcionava, só que ele já não conversa
nova CPU, enfim, um novo notebook que eu tenho, um novo tablet, né? Então, esse é um item de se pensar nessa parte de engenharia de produto, que pensar nessa questão da sustentabilidade. Tem até a questão da política reversa, né? De que as empresas precisam de dar o descarte desse material que foi utilizado. Em termos de Brasil, ainda está muito aquém. Está engatinhando, né? Mas existe legislação para isso, né? Já tem. Mas acontece assim, isso funciona a partir de acordos setoriais. Tem alguns setores já estão bem definidos e tudo mais, mas tem setores ainda que deveria já estar consolidado e não está ainda. Né? E tem empresas, né, que estão colocando como meta, né? A Coca-Cola colocou como meta, acho que até 2030, nenhuma embalagem, todo o ciclo de produção seria 100% reciclado. Então, tem empresas colocando no papel a meta estabelecida e já mudando esse consumo. Infelizmente, nós às vezes mudamos o nosso hábito em função de alguém ter impulsionado, né? Mas que bom que muda também, né? Porque a gente acaba que acostuma com algumas coisas, né? Mas... Eu trabalhei numa empresa, só para comentar, a Basti mesmo assumiu, inclusive se quiser patrocinar aqui, a Basti ela trabalha num mercado complicado, que é tinta, né? Porque como é que você tira a embalagem, como é que você tira o resíduo de tinta, é uma coisa, não é igual a Coca-Cola, igual a água, mas ela criou a reversa. Então, em cada depósito tem um cesto, né? Para você depositar a lata usada, e aí eles têm uma campanha para incentivar o dono do depósito de tinta para ele fazer essa campanha de conscientização e na entrega eles levam. Então já é um pouco dessa É um caminho, mas ainda, na minha opinião, é muito incipiente perto do tamanho do problema que é, né? Porque em Santos, olha o que aconteceu, um comentário aqui, uma pessoa descartou uma tinta azul no bueiro. Sabe quando o cara acha que é no bueiro? Ele tingiu o canal todinho, de fora a fora, sentido mar. E aí, meu amigo, todo mundo... Agora, uma coisa importante falar, eu lembrei uma crítica que eu costumo fazer. Tem toda uma campanha contra a sacolinha, né? Eu não sou contra a sacolinha. Sacolinha plástica? Ela não é problema. O problema é quem usa. Porque a sacolinha, ela só vai parar lá no mar para engasgar as pessoas, tá? Porque alguém jogou fora errado. Então nós temos um problema crônico de educação. Crônico. Eu fico revoltada em vários você vai pra praia, já recolheu o lixo ali de volta, e o povo olha feio e fala assim, mas você é lixeira agora? Eu falei, se a gente não fizer, eu acho que tem que ter um controle melhor assim do uso. Não estou dizendo do jeito que está certo. Mas colocar elas como vilãs, canudinho de refri, colocar como vilão, não, até porque eu não sei se o canudinho metálico lá, como ele está sendo feito, se de repente agora vamos plastillar lá, não lançou nada errado, sabe? Então, então assim, não dá para colocar, não dá para rotular vilões. Até porque o principal vilão é o ser humano. Né? E a falta dessa educação e dessa conscientização, né? E justamente porque às vezes as pessoas não estão preparadas para educar, infelizmente, né? As coisas vão vindo assim, sempre meio quadradinha, sempre tem aquelas pessoas tentando fazer o jogo o contrário, né? Isso acaba dificultando, na minha visão, um pouco dessa semente necessária. Mas, felizmente, pelo que eu tenho observado, os jovens, as crianças, já têm assim, um olhar ambiental muito mais avançado, um olhar social muito mais avançado do que a minha geração e a geração de vocês, né? Isso, quer queira que não, é um ponto que vai talvez facilitar no futuro algumas ações e que o processo educativo se torne talvez um pouco mais facilitado, né? Eu lembro de uma frase desse treinamento mesmo que eu lecionava, ele fala que a sustentabilidade é você utilizar os recursos que existem da natureza, cuidando, tratando, fazendo, né, o descarte correto, mas garantindo que esses recursos estejam disponíveis para gerações futuras. E essa é a ideia, né, de você educar e preparar esse pessoalzinho que está vindo aí que é o que vai cuidar do planeta daqui para frente, né? E assim, continuando uma pergunta que você me fez lá, assim, o que precisa fazer para ter a prática, né? Isso. Você precisa planejar. Qualquer sei lá qual for a instância, você tem que planejar. O Santander está planejando para daqui a 500 anos,
precisa planejar em casa, Uhum. vocês aqui na cidade, Uhum. a empresa maior, a empresa menor. Você planeja com um objetivo claro, uma meta executável, né? Você colocar assim, você lixo zero na minha casa. Se você não conseguir executar, é melhor falar assim, você lixo 50% daqui 5 anos, lixo 20% daqui. É melhor você ter uma meta realista e dentro dessa meta do que inventar números que só um número que fica bonito, né? Na prática não fica. Aqui a nossa boa prática é desligar as lâmpadas na hora do almoço, porque é o que dá, por enquanto. Então, na hora do almoço a gente apaga as lâmpadas aqui e faz o controle, né? A água, o consumo aqui, de usar para verificar vazamentos, né? Para não ter problema de vazamento, também é um vilãozinho ali, né? A gotinha ali parece que é pouco, mas no final do mês você vê dois prejuízos, né? Outro para a natureza e outro para o bolso, né? E também começar assim, uma coisa que é legal em empresas assim, do porte dos seus patrocinadores, né? Por exemplo, assim, como é que eles fazem a contratação? Quando contrata com uma outra empresa, sabe se ela é responsável ambientalmente? Né? Isso é até um Por requisito exemplo, da ISO, né? a empresa que é higienizadora, que você falou, né? Qual a preocupação que ela tem, certamente deve ter, em relação aos certificados que a empresa que ela compra os produtos tem? Os fornecedores. Fornecedores, Não, né? eles têm até um controle, Então, eu posso até falar isso assim com eu sei que bastante você é responsável. credibilidade, você é responsável. Então, a empresa que eles compram os produtos, eles têm esse sistema de Agora minha pergunta. deslavagem e descarte Não, eu das embalagens. provoco essa situação porque eu tinha certeza que isso ia acontecer. Agora, quantas não fazem isso? Um monte. E aí fica a dica, né? Porque aí a pessoa não faz, não tem nenhum controle. E E é aí corresponsável. é corresponsável. E o outro aspecto, porque o custo dela é menor. Né? Ela não tem todo o controle de comprar um produto que é certificado, que é homologado, para depois fazer o descarte correto. Então, aí, quem contrata, né, esse tipo de serviço está onerando o meio ambiente. Por isso que a questão, hoje as empresas que só praticam numa licitação ou numa compra, se só pratica como critério de escolha preço, é zero sustentável. Às vezes tem que colocar outros critérios, assim, por exemplo, assim, tem preocupação se emprega criança ou não? Tem preocupação se emprega mulher? Tem preocupação com uma questão relacionada com o gênero? Quesitos legais para você tornar o mundo mais sustentável, né? Tem preocupação se tem questão racial? Porque se a gente não está falando de questão sustentável, nós temos que tentar diminuir injustiça. Isso é o grande problema, a nossa injustiça. Sabe que o Brasil está entre os países que mais consomem, entre os 5 países que mais consomem carne no mundo. O Brasil era para ter fome. Que produz ou que consome? Que consome carne no mundo. Se não me engano, acho que o Brasil mais produz. É o maior exportador também. Eu acho que de aves é o maior exportador, né? Eu não lembro esses dados de cabeça, mas assim, o Brasil estava entre os 3, Estados Unidos, que é o primeiro, Argentina, mas depois acho que vem Brasil. Lá tem vários Então, itens de exportação, né? Grãos, né? Então, assim, Soja, consumo de carne. milho. Consumo de carne no Brasil está entre os 5 que mais consomem carne. Então, quando a gente pega assim, os objetivos da ONU, os 17, como você pode ter lá miséria e fome num país que se consome tanta carne? Porque aí vem desperdício. Então, desperdício é o quê? Não é sustentabilidade. Eu comentei um pouquinho sobre isso de ser sustentável em casa, né? Na semana passada, que eu comprava muitos legumes e tal, e acabava não consumindo tudo, ia pro lixo. Então, os hábitos de consumo também ser repensado, né? Comprar exatamente aquilo que você vai consumir. Não é questão de ser mesquinha ou pão duro, nada disso, né? Mas assim, comprar aquilo que você vai consumir, vai ter tempo de consumir e não vai gerar resíduo. Tem duas perdas aí, né? Uma é do meio ambiente, que retirou os nutrientes da terra, sais minerais e tal, e o prejuízo financeiro, né? O aspecto negativo, que é a questão do resíduo que vai ser produzido ali, né? Vai ser E se a gente começa a pensar nessas coisas de uma maneira do micro ao macro, aí vai falar assim, o que isso tem a ver com o meio ambiente, com questão econômica e social? Tudo. Se você consome muita carne, você tem que ter muito pasto. Se tem muito pasto e aumentando o consumo, cada vez mais tem mais pessoas, você precisa, entre aspas, ocupar áreas que talvez fossem mata. Né? E aí, você tem mudança climática.
como é o controle nosso em relação a isso? Você se preocupa com isso? Felizmente, alguns países que compram carne no Brasil estão preocupados com isso, ou seja, não querem comprar carne de expansão agrícola. Né? Não querem comprar carne de local, por exemplo, que está novas frentes. Você fala assim, a União Europeia, os Emirados, eles se preocupam também com a questão ambiental. Né? Não é só comprar a carne, né? Se esse processo está tem toda uma questão também, né? geopolítica por trás disso, mas eu quero ver, não, nós temos que ter essa preocupação. Né? E até porque quanto mais você consegue ter essa preocupação, você consegue, enquanto país, enquanto cidade, região, colocar comida no prato das pessoas que precisam. É isso mesmo. Porque imagina só o desperdício que tem. É enorme. O resto de comida fica num prato que precisa de alguém. Você vai numa feira mesmo, né? Uma feira. Você vê que o quanto desperdício tem. Murilo, tem várias fotos surgindo aí. Queria que você falasse um pouquinho. Parece Essa aí é uma interessante. aulas remotas do tempo Como que da foi esse período aí? A pandemia foi complicada, né? Aliás, a gente fazer um voto aqui à ciência, né? A mesma ciência que cria a vacina, é a mesma que cria a tecnologia, a mesma que permite a gente estar aqui nesse ambiente, é a mesma ciência, ela não muda. E a gente não escolhe que tipo de LED, que tipo de plasma está funcionando aqui. E vai ficar escolhendo vacinas, enfim, uma discussão complexa, né? Dá um outro podcast. Dá um outro podcast. Então, eu consegui um desafio bastante interessante. Você montou um laboratório aqui, né? Enfim, minha aula sempre foi aula prática. Falei, como é que eu vou dar aula de biologia sem mostrar para a turma a rocha, né? Então eu criei um estúdiozinho aqui no escritório lá em casa, né? Para poder conseguir mostrar aos alunos, né? Características, assim por diante. Foi uma fase bem difícil, assim, né? Eu que fui um professor que sempre tive muito contato com os alunos, sei o nome de todos, ou quase todos, sabe? Quando dava aula, sabia o nome de todos, né? E você sabia eles na telinha, né? Sabendo que não estava aprendendo como deveria aprender. Foi uma fase assim, meio frustrante, fora né? a turbulência do ponto de vista político, né? social também, né? As pessoas próximas sendo perdidas para essa... 700 mil mortes, mais, né? Então, eu tive Covid 3 vezes. Eu tive 2 vezes também. Duas. Tive 2 antes da vacina e uma depois da vacina. A segunda de vacina foi complexa. E esse amor? Um dos amores Tá dessa vida? Macaverna Aí, vamos dizer, quase no meu habitat, sabe? Esse é o seu habitat natural? Ele transformou ali ainda. Aí no Caverna da Bahia, né? Poço Azul, da uma redenção, né? Meus amigos Júnior, Ismael e família. Aqui, eu estou inclusive coordenando um plano de manejo. O que é o plano de manejo? É um plano que utiliza para utilizar o atrativo natural de forma sustentável. Ou seja, aqui na verdade eu estava baixando os dados, nós temos aqui um monte de equipamentos aí, não dá para enxergar, mas tem equipamentos que monitoram a temperatura da água, a temperatura do ar, movimentação de material. E a partir daí a gente consegue medir o quanto o turismo pode interferir, impactar na gruta, tanto na parte meio físico, meio biótico e até meio sociocultural. Ou seja, é um olhar para poder preservar e conservar, para que as pessoas no futuro possam ver essa maravilha aqui da Não no mesmo natureza. formato que fizeram na Caverna do Diabo, né, Mestre? Que colocaram luminária lá, colocaram... Então, infelizmente, assim, a Caverna do Diabo tem uma história interessante e tal, e hoje ela é, vamos dizer assim, ela foi tão modernizada esse turismo, hoje tem lâmpadas que são... Mas isso é legal, assim, do ponto de vista Então, ambiental? Olha, eu acho assim, que vale a pena porque a Caverna do Diabo tem muito fácil acesso. Quanto mais pessoas visitam lá, é um trecho curto, 800 metros, ela tem quase 10 quilômetros. Quanto mais pessoas visitam lá e gostam, são pessoas que podem nos ajudar a proteger as outras 10 mil que existem no Brasil. Então, isso ajuda. Então ela serve... Como consciência ambiental. Eu fiquei pensando, Então ela nossa, serve mas de... virou um cenário, assim, né? Audiovisual, né? Então, pelo tamanho, pela beleza dela, né? E hoje, já com tecnologia que permite com que o impacto seja menor, hoje entra grupos monitorados, as lâmpadas que iluminam são lâmpadas frias. E aqui, professor,
Vocês estão explorando o quê? Eu estava num passeio com 2 grandes amigos aí. Um terceiro que estava fotografando que não saiu. Vocês estão no topo do mundo aí. Não, aqui é Razinha. Fazer o quê? Aqui é Ibiza, São Paulo, Minas, na Pedra do Baú. Né? Vocês escalaram por aqui? Tem essa via ferrata aqui, né? Uma subidinha meio nervosinha, mas é tranquilo, né? É das horas? Que é os alunos, né? Algumas Aqui tem alunos, atividades. funcionários, né? Eu fiz muito trabalho de campo, né? E você foi do Rotary ainda? É do Sou Rotary? do Rotary, né? É. Não, grandíssimo amigo, né? Faz um trabalho forte no Rotary com baixa. É desde 2010 que você está no Rotary, Desde no 2009, né? seu histórico. E você acha que o trabalho do Rotary na sua vida melhorou? Como que você vê essa história do Rotary? O Rotary é interessante que ele permite você atingir parcela da sociedade que às vezes é invisível. Uhum. Né? Você podia explicar como que isso acontece? Porque parece que o Rotary é uma coisa de outro mundo, né? As Mas- pessoas entendem o que Vou dar um é o exemplo para Rotary, você. né? Quem é a gestora da Casa Esperança de Santo André? Rotary. Rotary. Quem mantém a Paz de Santo André? Rotary. Quem mantém parte desses meninos que estão aí, que chamavam de guardinhas antigamente? Uhum. Eu fui gordinha. É? E ainda Nós somos. Tem o Lions e tem o do Rotary depois. Uhum. Eu fui do lado. Madureira Mirim. É, No então. Rotary mesmo. Do Rotary. Então, Isso. e o outro melhor exemplo para mim é o melhor de todos. A poliomielite Uhum. está sendo erradicada no uma mundo. pesquisa forte, né? Não precisa, não. Pesquisa não, um trabalho Um forte. investimento fortíssimo, Investimento, é. forte. Uhum. O Rotary Uhum. é o principal responsável das últimas 3 décadas da erradicação da poliomielite no mundo. Uhum. Então, só o fato do cara ser italiano, ter Uhum. umas taxas de contribuir mensalmente, isso É. já ajuda lá na Lá ponta, na ponta. lá naqueles países longe da gente para erradicar a poliomielite. Aí como que funciona, né? Eu fui do Rotary logo no comecinho da Provitário, depois eu tive que sair por outros motivos, mas o trabalho, como que Vou funciona, convidar né? para voltar, hein? Obrigada. Eu fiquei com Santo André agora, que era no Rotary de Mauá, e eles fazem um trabalho maravilhoso. Um beijo pro Rotary de Mauá, né, do coração, foi muito O bacana. Rotary tem áreas de enfoque, tem E várias áreas de aí como enfoque, isso é legal. funciona? O valor que você paga de mensalidade vai para o banco rotariano, e aí as pessoas participam de curso, inclusive eu participei de um curso para elaboração de projetos, e aí os participantes elaboram projetos assistenciais, por exemplo, eu quero acabar com a poliomielite, eu quero dar curso de, sei lá, informática para uma população carente aqui da região. Então, as pessoas, os participantes elaboram os projetos, que é bem legal, e aí manda para o Rotary, e eles avaliam, né, e Então, financiam esses... nosso projeto, nosso clube, a gente já trabalhou muito a esses questão do trabalhos. câncer infantil. Projeto para o câncer infantil. Nós, por exemplo, agora Interessante. estamos numa pegada de arrecadação de recursos Aham. para comprar prótese ocular para crianças que são cometidas com glaucoma. Olha, que Sabe? bacana. Enfim, tem um conjunto de ações interessantes. Tem muitas ações. O Rotary tem várias. Uhum. O Rotary tem áreas de enfoque Uhum. dos projetos, né? Uhum. Meio ambiente, sustentabilidade, recursos hídricos, proteção materno-infantil. É muito, muito interessante. E é assim que o Rotary consegue entrar nas sociedades que ele faz parte, né? Uhum. É um trabalho muito bonito. Apoiando o poder local, Uhum. apoiando comunidades, né? Muito bom. Quanto tempo nós temos aqui? Tô vendo aqui também, o pessoal tá mandando perguntas aqui também, né? Porque a gente tá sempre aqui toda segunda-feira. Só mandando uma pergunta, falando assim, só dá para falar de 500 anos em Santo André porque a casa foi arrumada, foi feita a lição de casa? Olha, na verdade, Esses 2 mandatos do Paulo Sérgio. exatamente, porque na verdade ele, quando entrou no governo, eu estou lá desde janeiro de 2017. Eu nunca esqueço, assim, nas primeiras reuniões que a gente teve, né, secretariado, ele falava assim, bom, vamos arrumar a casa, para agora e para depois, né? E, não sei se vocês vão lembrar, ele tinha um chavão dele, ele é andrense, filho de andrense, neto de andrense, esposa andrense, filho andrense, tudo é andrense. Então, assim, esse negócio que às vezes as pessoas falavam, é o que deu para ele se olhar e falar assim, eu vou continuar sendo andrense depois que o André fizer os 500 anos, e vai ter orgulho porque o governo que ele lidera, com maestria, ele permitiu traçar planos para chegar, quando completar 500 anos, com um olhar, uma cidade de futuro, uma cidade conectada, uma cidade preocupada com um ser humano, com a educação, com a segurança.
de casa foi feita, né? Porque Tá sendo feita, né? É uma um dinâmica, processo. É um processo, É um né? negócio dinâmico. Nós vamos fazer um intervalo para a Adri Opa. distribuir os cartões aqui. Adoro. É hora de... Você quer começar com o vermelho, com o verde? Vamos com o vermelho primeiro, né? Vamos Vermelho. lá. Vermelho. Santo André liderando o ranking de roubos de veículos do estado de São Paulo. Então, atenção aí às autoridades públicas, cartão vermelho, porque a criminalidade está solta, a gente precisa de mais segurança, os roubos cada dia maior, né? E é uma insegurança geral, você não pode deixar o carro, vai no mercadinho que você tem medo de ser roubado. Tanto a mão armada como os furtos, né? Então, cartão vermelho aí, ó. Por favor, autoridades, dá uma atenção aqui pro Santo André, porque tá precisando. O governo do Governo Estado. do Estado, ó. Polícia Vermelho pra Militar, vocês. Polícia Civil, subordinado ao governo do Estado. É isso aí. Amarelo. Amarelo. Eu gosto de ficar com Número feliz. de desaparecimento de pessoas no ABC bateu recorde. Esse aqui também é o amarelo vermelho, né? Porque toda a vida importa, né? Então verdade, é muito difícil, pessoas desaparecendo. Pode ter vários motivos aí, né? Desde a criminalidade, sequestro, uso de drogas, né? Enfim. Pessoas assim que às vezes têm uma doença, né? E sai de casa e pega um ônibus, vai pra longe, com E perde a memória. esses transtornos que tem, né? Uhum. A gente com Alzheimer, que acaba esquecendo, né? Tem que ter controles, né? As pessoas que têm problemas de saúde não sair sozinho, né? A família orientar e sempre estar acompanhando. Por conta dessas pessoas que têm esses problemas, têm restrições, né? Então precisa realmente de um suporte, aí não pode ficar sozinho. E uma dica que eu penso assim, né? Se a pessoa desapareceu, porque ninguém está dando, ninguém não. Talvez a pessoa não esteja sendo uma atenção para aquela pessoa, né? Não estava sendo cuidado, Deve ser né? um fator interessante, né? Verdade. Começar a pensar. É um amarelo, mas com cara de vermelho, infelizmente, né? Toda a vida importa, né? Então vamos ficar atento aí impacto em tudo, né? A questão da segurança, a questão, né, do uso de drogas, então campanhas aí que podem ser desenvolvidas pelo poder público, e a questão de doenças mesmo, como o Murilo comentou aqui, pré-existentes, e as pessoas pegam o ônibus e perdem aí. Então, atenção aí redobrada para essas pessoas com problemas de saúde. E Cartão verde, opa! a reforma de 10 milhões de reais do Hospital Municipal. Essa aqui a gente fica feliz, né? Tendo saúde, melhorando a qualidade de vida da população, a gente fica muito feliz. Então, o hospital passou por todo o processo de reforma, né? Melhorando aí, trocar o maquinário, melhorar a fachada, melhorar uma série de itens aí para melhorar a qualidade e a saúde da população andreense. Então, um brinde, né? Mais um brinde aí para a nossa mais um saúde, presente para a população de Santo André. população de Santo André. É isso aí. 111 anos, né? Hospital, 111 anos já, tem uma história aqui na região de Santo André, né? E aí, conclui com o giro da Adri já? Sim, Não, a dica da Adri tá justinha porque a gente quer que o Murilo fale um pouquinho mais, né? Então, a dica da Adri, tem uma dica aqui que eu peguei do Jovem Aprendiz, é uma ação que está acontecendo na Prefeitura de Mauá, nosso vizinho aqui. Vai ter dia 24, quinta-feira, das 8 às 11h30, na FATEC de Mauá. Então, tem os palestrantes aqui, vários palestrantes. Isso aqui é para o Jovem Aprendiz. Então, entra lá, tem um telefone aqui, o Entrega Mauá, telefone 45127779. Eu vou deixar o link depois, né, nos comentários, depois quem tiver interesse. Aí tá pertinho já, dia 24/2, quinta-feira, mas eu vou deixar disponível aí para vocês, jovens, adolescentes, aí que tá buscando o primeiro emprego, vai ter um monte de diquinha lá. E o ABC, no geral, está oferecendo 646 vagas de oportunidade de emprego essa semana. Isso é nos Centros Públicos de Renda, Trabalho em Renda, né, os CPTRs. São Bernardo, 245 vagas, Mauá, 180, Ribeirão, 96, Diadema, 66 e Santo André com 59 vagas. Então, entre também no site, né, da CPTR, e lá vocês vão encontrar mais informações. Tem que ir lá munido do RG, carteira profissional, pode se candidatar às vagas, ok? Muito bem. E aí, mais informação aqui da nossa sustentabilidade. Eu queria que o Murilo falasse, fora a paixão dele pela espeleologia, que eu lembro, como eu lembro, fiz a lição de casa, qual uma outra paixão aqui na cidade de Santo André que mexe com você? Você acha que, puxa, eu preciso trabalhar nisso, eu gosto de fazer isso?
O Santo André, que eu acho muito interessante, é um dos poucos municípios assim, dessa rede da região metropolitana de São Paulo que tem esse patrimônio de áreas ambientais significativas, né? Chega a 55% do nosso território faz parte da macrozona de proteção ambiental, né? Então isso, para mim, é um motivo assim de contínua preocupação, mas ao mesmo tempo contínua alegria, porque nós conseguimos proteger essas áreas, né? Tem uma legislação bem interessante, tem um corpo técnico que consegue manter tanto esse patrimônio ambiental, mas também o patrimônio de Paranapiacaba, que é um lugar assim, Sim. fora, né, do contexto geral Nem parece desse que é. aperto, né? É uma coisa que eu valoro muito Santo André, né? Aproveitar, Murilo, muita gente que assiste aqui não é daqui, né? Paranapiacaba faz parte do município de Santo André, Sim. embora esteja um pouco distante, né? Mas É que o mapa de Santo André tem um formato, né? ele foi incorporada, né? E ela é parte de Santo André, a vila histórica de Paranapiacaba mesmo. Na festa de inverno. Acabou agora o festival de inverno, né? Festival de inverno, nós até falamos aqui no podcast, tem até um trem que sai direto da Luz. Da Luz, né? E vai direto, né? Para entrar no site da CPTM, Isso. tem lá os horários, os preços, é muito interessante. É um passeio que vale a pena levar toda a família e leva um agasalho, porque no final da tarde E também dá uma esfriada. também para mim, Santo André, isso aí é a parte ambiental, mas Santo André para mim tem se destacado, que para mim é uma coisa muito, muito bacana, é o quesito solidariedade, né? A gente tem percebido nesses últimos 7 anos que o andrense é solidário, né? Ele consegue e tem essa capacidade, essa resiliência de olhar o próximo e ajudar. Então, é uma das coisas que eu valoro muito também, essa capacidade que o andrense tem de ser solidário, de responder assim, com rapidez, às demandas que o governo traz para ajudar. Nós, desde as petições nossas aqui locais, né, na pandemia, foi exemplar o trabalho que nós fizemos. Drive-thru, campanha agasalho, tudo, né? Como também quando nós fizemos do Brumadinho, também Santo André conseguiu se mobilizar. Então, a questão da solidariedade foi um marco que a Ana Carolina, né, primeira dama, hoje deputada, deixou para Santo André. É uma coisa assim que eu acho que, para nós andrenses, quase que eu faço assim, vamos voltar a olhar a cidade como um todo, e quer queira ou quer não, a solidariedade é uma das vertentes, se você olhar para a questão da sustentabilidade, né? Quando você dá um alimento, dá um agasalho para alguém, né? Você faz parte dessa cadeia, desse olhar mais social, uma sociedade mais ambiental, né? Uma sociedade sustentável. Quanto tempo nós temos? Tem 5 minutos. 5 minutos? Eu vou falar muito, hein? Dá para falar bastante. Então vamos lá. Murilo, você já foi vereador? Não fui. Não, você foi candidato a vereador. Não tem uma intenção de voltar para esse cenário político? Olha, assim, para que com esse seu conhecimento você possa também ajudar? Eu acredito que a gente, para poder chegar à vereança, a gente tem que estar dentro de um grupo político em que você é encorajado a assumir esse papel, mas não só nas coisas que eventualmente eu penso, mas que o grupo político pensa, né? Então, no atual momento, estou disposto a ajudar o grupo político do prefeito Paulo Serra, e a partir daí, nós vamos construir os nomes que vão fazer parte de um novo projeto, da continuidade do projeto para a cidade. Me coloco sempre à disposição, porque eu acredito no meu potencial enquanto profissional, enquanto pessoa, mas eu não tenho, nesse momento, falando assim, não sou. Eu sou integrante de um grupo político que quer continuar fazendo com que essa cidade ela seja igual ou melhor, dando conta desses projetos que nós temos aí, daqui para frente, né? E eu acredito que essa harmonia que tem tido na cidade, entre a questão legislativa e executiva, é o que ajudou, de fato, a cidade chegar nesse patamar. Você fica num ambiente de bicando, você não consegue construir as parcerias que são necessárias, né? Então, o legislativo futuro, que é parecido com esse que nós temos na atualidade, né? Que é muito, muito bom. Então, o legislativo consegue chegar aos problemas da cidade junto com o executivo, por quê? Porque é onde você consegue otimizar melhor os recursos, otimizar melhor
as necessidades da população e assim por diante. Então, isso tem funcionado nesses últimos anos, né? Então eu estou sempre à disposição, né? Com esse olhar, essa continuidade desse projeto, que é um projeto que é ímpar para a cidade. Né? Legal, a gente queria agradecer, né, a participação do Murilo Vale, professor da Adriana e de muitos, milhares de alunos, né? Milhares, 33 anos dando aula, 33 anos. Passou muita gente por mim aí. E um cara que veste a camisa de Santo André, né? Tá? Ele defende as bandeiras da cidade, está no dia a dia da cidade, uma pasta difícil, que é a mobilidade, né? É uma pasta difícil, mas prazerosa. É um né? desafio, né? Porque nesse horário aqui, né, Murilo? É, todo mundo querendo chegar e não tem rua para todo mundo, entendeu? não tem rua para todo mundo. Tem Então, que ter paciência, né? então, quando a gente começar, a gente, sociedade, começar a entender que nós também podemos ajudar a resolver alguns problemas, essas coisas vão ficar um pouquinho mais Questão Mas dessa tranquilo, né? empatia, né? Essa mudança de comportamento, né? De pensar no todo, de uma forma... Não pode imaginar que só o poder público é responsável pelo trânsito. E outra, aproveitar a ciclofaixa, que é uma ciclofaixa gigantesca em Santo André, que não tinha, porque eu nasci em Santo André, e hoje eu vejo, a gente tem ciclofaixa, a gente tem outras maneiras de se movimentar na cidade. E assim, hoje, como nós estamos hoje no governo, tem inúmeros canais de participação. Nós estamos agora, por exemplo, vai ter inclusive, fazer um merchan. Opa! Deixa eu fazer um merchan aqui, ó. Agora. Merchan importantíssimo. Né? Nós vamos ter, aqui, dia 28 de agosto, Agora, né? às 19 horas, na Câmara Municipal, vamos ter uma audiência pública do Plano para uma mobilidade segura e inclusiva. Olha que interessante. Então, nós estamos chamando a população para discutir uns temas que é interesse de todos. Dia a dia. E essa prática que é uma prática, no caso da nossa pasta Que horas mobiliária, vai ser, Murilo? 19 horas. É uma prática da nossa pasta, mas acontece em várias pastas, nos seus conselhos, nos conselhos municipais. Então, reforçando o convite, então, ó, no Murilo, dia 28/8, tem na Câmara, aqui de Santo André, né, no centro, audiência pública para falar sobre mobilidade, Plano de mobilidade urbana, plano de mobilidade urbana e acessibilidade. plano de mobilidade urbana segura e inclusiva. Segura e inclusiva. Então, sugestões, dúvidas, vai lá, assiste, participa. Depois eu te passo o link, quem sabe você pode ter um Legal. linkzinho lá. Legal, ó. Então, ó, o Murilo vai passar o link pra gente vai deixar nos comentários. Então, queria agradecer, né, encerrar esse podcast. Ó, muito obrigado, Murilo, Obrigado a pela sua você pela presença. possibilidade. Acho que é muito importante a gente ter esse canal aberto, né? Ninguém é dono da razão, né? Mas a gente tenta sensibilizar, né? Se dessa conversa que surgiu algumas interrogações na cabeça de 1, 2, 3, nós fizemos a nossa parte, né? Verdade. E fica o convite para outras, porque, né, com essa experiência toda aqui, dá pra gente falar bastante em outras oportunidades. Então, deixa o convite, numa outra oportunidade, a gente bate com outro papo, tá bom? E agradecendo aqui o nosso amigo Márcio Vital, Obrigado para vocês. Tamo junto. Encerrando mais um podcast. Felicidade. Comentem, curtam. A nossa meta, não batemos a meta do mês da semana passada, então continuamos com a nossa meta da semana passada. Indica para o amiguinho, indica para o colega, fala para curtir, para compartilhar. E a inscrição, gente, não é difícil. A hora que você abre a tela, tem lá inscrever. É só clicar no canal, você não precisa colocar nome, RG, CPF, nada disso. É só escrever inscrito. E aí você já vai estar inscrito, vai colaborar com o nosso projeto de ajudar a divulgar a cidade, as benfeitorias, as ações que existem na cidade, uma cidade melhor, uma cidade mais acessível, mais alegre, que é o tema do nosso podcast, né? Felicidade. Vamos brindar e encerrar. Um beijo no coração de todos. Obrigado. Saúde. Obrigada aí. Fiquem Saúde, todos com pessoal. Deus. Fiquem com Deus. Saúde. O nosso muito obrigado a você e sua família que assistiram a mais um podcast Felicidade com Adriana Moura. Os nossos agradecimentos e até a próxima semana! Oferecimento Global Química, reciclagem de solventes. Unisan, marca registrada é marca protegida. AGG Fiscal, cuidando da contabilidade da sua empresa. 3H, agência de publicidade.
Segue Mais, consultoria de seguros e benefícios. O Corrimão, segurança para você e para o seu negócio. Vital Auto Moto Escola, tire ou renove sua CNH. Cuide do seu negócio, Camotivale cuida da sua equipe. Bar do Pancho, preço de boteco com qualidade de barzinho. Produza o seu podcast com a agência Vital Voz do Povo. Pro Style, da Fundação ao Fino Acabamento. Pro Vitale, segurança do trabalho levado a sério, treinamentos e palestras. Sustentabilidade, a eterna prosperidade de todas as coisas. Andréa Taiô, assista agora ao Felicidade.